Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos começando a aula de Geografia, estamos iniciando o capítulo 6 e fala sobre riscos urbanos. Você sabe o que é um risco? Quando uma pessoa fala assim, você está correndo risco, é algum perigo, alguma coisa que pode estar acontecendo de ruim, né? Então, o risco é alguma coisa errada que pode estar acontecendo naquele lugar. Então, como está dizendo que é urbano, o que é urbano então? Urbanos são as cidades, né? Tem a área rural, que é o sítio, o interior, e a área urbana, que são as cidades. Então, nós vamos ver que tipos de riscos que nós temos nas cidades que pode acontecer. Riscos naturais, risco provocado pela natureza, no caso, né? Fenômenos naturais como enchente, algum raio, né? Mas também riscos que é provocado pela ação do homem. E nós vamos ver então quais são as ações que nós podemos ajudar a evitar na nossa cidade. Vamos fazer a leitura então, aqui da página 113? Vamos lá. A vida nas cidades traz muitos benefícios, entre elas as facilidades tecnológicas, a proximidade de serviços e atividades comerciais de que necessitamos, o acesso à rede de transporte e comunicação, a diversidade de interações sociais e a riqueza de manifestações culturais variadas. Em contrapartida, também pode ser identificados diversos riscos relacionados à vida urbana. Veja alguns exemplos que nós vamos ver então nesse jornal que está dizendo aqui. Então fala assim, um jornal update, né, que está falando ali falando sobre o mosquito do Aedes aegypti, tá? Então vem trazendo uma reportagem aqui falando que em novembro de 2017, uma manifestação de mosquito da espécie Aedes aegypti transmitiu então dengue, transmissores de dengue e de febre zika e chikungunya, causou grande preocupação em algumas cidades do sul do estado de Minas Gerais. Com base em suspeita de falhas na análise de larvas desse mosquito, o Ministério da Saúde determinou que as áreas atingidas sejam novamente examinadas em janeiro. Após essa verificação, a comparação dos resultados obtidos nos dois períodos, as autoridades anunciarão as medidas que serão tomadas para a solução desse caso. Então, nesse caso aqui está falando sobre uma reportagem sobre o mosquito Aedes aegypti, né? Que ele então vem trazendo a dengue, a zika, chikungunya, as doenças relacionadas que o mosquito então traz. Nós vimos também, então, uma outra reportagem em que o edifício de 24 andares pega fogo e desaba. Vem falando, então, sobre um edifício que era patrimônio histórico no centro de São Paulo e ele veio, então, a pegar fogo porque ele não estava mais sendo ocupado, né, adequadamente. Ele tinha sido invadido agora por pessoas invasores, né, moradores de rua, e ele sofreu depredações e então veio acontecer um incêndio onde estava mais ou menos 120 pessoas habitando irregularmente. Então, nesse jornal vem trazendo alguns riscos que a cidade pode trazer para os moradores que vivem ali. No Trocando Ideias, pergunta assim: a população desses lugares estavam expostas a quais tipos de risco? Então, a primeira reportagem vem falando sobre o mosquito, né? O mosquito Aedes aegypti. Então, esse mosquito ele provoca doenças, pode levar até a morte. E assim, se a gente não tiver um controle muito grande, a gente acaba pegando a doença mesmo e põe em risco a nossa saúde. A segunda reportagem vem falando então da ocupação de um prédio irregularmente, né? Se o prédio estava condenado, era um prédio já de patrimônio histórico, já era um prédio muito antigo, não estava sendo habitado legalmente e invasores, né, de rua, moradores de rua invadiram e acabaram fazendo ocupação, moradia ali. Só que quando eles fazem a moradia, eles acabam não cuidando, né? Ao contrário, eles fazem depredações, eles acabam fazendo fogo lá dentro, fogueira, né? Para poder se aquecer, para fazer comida, acaba fazendo instalação elétrica irregular, acaba fazendo encanamento de água irregular e com isso vem
então, um risco muito grande e aconteceu essa grande tragédia que foi desabar com muitas pessoas dentro, um prédio pegou fogo, né? Caiu e estava em chamas. A segunda pergunta diz assim: de que forma essas pessoas poderiam ter evitado essas situações mencionadas? Será que as pessoas, quando cuidam, né, dos seus quintais, não deixam água parada e tal, passam de repente o protetor, né, repelente, para que o mosquito não ataque, evitar locais que não são próprios para moradia? Será que se as pessoas não fizessem isso, eles poderiam ter evitado esse tipo de situação? Pensa aí e coloque então a sua resposta. Nós vemos então que no meio urbano, um risco pode ser definido como probabilidade de ocorrerem danos e perdas de um espaço. Isso ocorre devido à interação entre fenômenos perigosos, que podem ser de origem natural, tecnológica, ambiental ou social. Mas o que vem a ser o fenômeno natural? Pode ser terremotos, chuvas, ventos, raios, né, que caem. Esses são fenômenos naturais que as pessoas estão expostas aos riscos. E tecnológicas? Olha só, quando nós temos então nas cidades, nós temos indústrias, nós temos fábricas, né? Tem a emissão de gases tóxicos, né? A poluição do ar, nós estamos então correndo esse risco também. E quando é um risco ambiental? Aí acontece, né, calor com excesso, proliferação de mosquitos, né, deixam água parada e acaba se proliferando na natureza, os mosquitos, é um risco que a gente está correndo também. E o risco social? O risco social vem então com as moradias precárias, né, inadequadas, né, em lugar inadequado, criminalidade e violência urbana. Quanto maior a cidade, mais risco social nós temos pelo fato de ter criminosos, né? Aí as pessoas não têm aonde morar, acabam fazendo barraquinhas e barracas em locais inadequados, né? E acaba vindo, então, de repente, uma enxurrada, um fenômeno de natureza e acaba caindo essa casa dessa pessoa. E também com a violência, né, que acontece nas grandes cidades. Tais fenômenos não são potencialmente perigosos em decorrência da vulnerabilidade social nos espaços em que eles são observados, tá? Então, quanto maior as pessoas estão mais vulneráveis, ou quer dizer que elas estão mais expostas ao perigo, né? Então, quanto mais você deixar a tua casa aberta, deixar coisas para fora, os ladrões estão por aí e o risco social é maior ainda, né? Atualmente, mais da metade da população mundial vive em cidades. No Brasil, segundo dados do IBGE, esse número é superior a 80%. O fato de que aumenta a possibilidade de riscos, você não acha? Se nós vivemos, 80% da população vive nas cidades, né, tem muita gente nas cidades, então quer dizer que o risco é maior. Vamos então responder um questionáriozinho que tem aqui, bem legal, que você tem que ficar atento e ler certinho, tá bom? Considerando os tipos de riscos citados, relacione as colunas a seguir. Letra A para risco natural, letra B para risco tecnológico, letra C para risco ambiental e letra D para risco social. Então vamos lá. Áreas dominadas, né, por gangues e milícias. Será que é o quê? Poluição atmosférica que provoca doenças respiratórias. Pense bem. Doenças causadas pelo contato com esgoto a céu aberto ou bairros pobres. A próxima. Maré alta ou ondas que atingem praias e construções litorâneas. Qual o risco social? Qual o risco que será? Antenas de comunicação que emitem radiação. Opa, é um risco também. Pessoas dormindo nas ruas em dias frios de inverno. Ventos fortes que destroem edificações, deixando pessoas desabrigadas. E presença de animais silvestres em bairros situados na periferia da cidade. Então, coloque A, B, C ou D, de acordo com aquilo que você acha que é o tipo de risco. Nós vamos ver, então, por que existem riscos urbanos. Nós vamos ver que tem alguns fatores ou algumas causas que são determinantes para que as cidades apresentem riscos aos seus moradores, tornando-os mais vulneráveis ou mais expostos àquele risco, tá bom? Então, nós vamos ver algumas causas que determinam, tá, que os moradores estão mais expostos aos riscos. Então, vamos ver
Primeiramente, a fragilidade estrutural. Edifícios, pontes e elevados de extensão, de ocupações em locais precários, podendo ocasionar quedas, incêndios e outros problemas. Olha ali a situação, então, desses prédiozinhos, né? Tudo em cima do outro, tudo parece de brinquedo, né? Parece de Lego, um em cima do outro, parece que já tudo vai cair. E ali vem postes e vem tantas coisas, né? Que é um risco muito grande, é uma fragilidade estrutural. Então, estrutura ali que está precária. Vamos ver o próximo? Ineficiência ou inexistência de infraestrutura de esgoto, água tratada, energia, coleta de lixo ou outros serviços. Então, ou não funciona ou não existe, né? Ineficiência é uma coisa assim que não é eficiente, tá? Não funciona. Ou não existe uma infraestrutura, um tratamento, né? De esgoto, água, energia, é tudo feito gato, é aquela coisa horrível, né? Vamos ver então a próxima. Concentração desigual de recursos financeiros entre a população, resultando em uma marginalização e segregação espacial. Está dizendo que muitas pessoas são ricas, outras pessoas são pobres, acaba que aqueles que não conseguem, não é uma justificativa, né? Mas aqueles que não conseguem, querem tirar daqueles que têm, aí por falta de caráter acaba assaltando, querendo se beneficiar daqueles que têm e acaba então um risco muito grande. Outra coisa também é a falta de participação popular nos assuntos que dizem respeito às cidades e incapacidades ou desinteresse dos governantes ao administrá-las. Se a pessoa não reclama, né, se a população não reclamar e não for falar e falar, olha, a minha rua tem o esgoto a céu aberto, olha, a minha rua não tem iluminação, tem assaltantes lá. Então, essas coisas, a falta de participação do povo faz com que os governos, então, não façam nada e a administração deles seja ruim, porque as pessoas não cobram, né? Outra coisa também é a degradação ambiental, causada pela expansão urbana sem preservação das áreas naturais adjacentes. O que é uma área adjacente? Aquilo que está junto ou bem próximo. Então, bem próximo da cidade, nós temos as áreas e elas então são destruídas, né? Não tem nenhuma área verde natural e acaba ficando tudo destruído. Então, essa degradação ambiental também é uma causa de risco para as pessoas. Nós vamos fazer agora um exercício da página 116 e você precisa prestar bastante atenção porque é sobre a aula que nós tivemos hoje. Então, assinar as afirmações com V ou F, né? Verdadeiro ou falso. Caso haja afirmações erradas, corrija-as, tornando-as corretas. Então, aquelas que tiver errada, você vai então corrigir. Letra A. A degradação ambiental é um risco de pouca importância. Será que é de pouca importância mesmo? Pois, nas cidades, os elementos naturais estão pouco presentes. Será? Letra B. A desigualdade financeira entre a população de uma cidade pode gerar riscos de assaltos, furtos e violência? O que você acha? A gente acabou de ver isso, não é mesmo? Letra C. Nas cidades, as edificações mal conservadas podem gerar riscos de acidentes e incêndio. É isso mesmo, né? Quando a gente tem cidades mal conservadas, prédios mal conservados, a gente pode correr grandes riscos. Letra D. Coleta de lixo e tratamento de água realizado inadequadamente são os únicos fatores de risco de doenças na cidade. Será que são os únicos riscos de doença na cidade? Será mesmo? Letra E. Ao trabalharem juntos em favor da organização das cidades, os governantes, os moradores, contribuem para a redução dos lixos que a população está vulnerável. É isso mesmo? Então coloque aí, verdadeiro ou falso. Os riscos urbanos de origem ambiental, física e financeira ocasionam efeitos igualmente prejudiciais à população. Então, você vai ver se é verdadeiro ou falso. Aqueles que forem falso, você vai então corrigir para que fique adequado, tá bom? Um beijo para você e até amanhã.